Estamos começando agora mais uma edição do podcast Família de Sucesso. E aqui nos nossos estúdios nós recebemos empresários, clientes da família do consórcio e também estamos recebendo os nossos consultores de negócio. E hoje nós estamos recebendo dois grandes consultores que fazem parte da nossa trajetória, que é o Ederson e também a Marisa. Vanessa. Isso aí, sejam bem-vindos, vamos bater um papo bem legal. E para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem, primeiro as mulheres, tá? Marisa, se apresente, conta um pouquinho quem é a Marisa, de onde a Marisa veio, o que a Marisa fez até hoje. Então, eu sou Marisa Borges dos Santos, mais conhecida como Marisa Borges. Sou uma pessoa aposentada hoje, né? Fui funcionária pública por 36 anos. Sou mãe, sou avó, então tenho experiência dentro de casa também, que gerencio as finanças também. Trabalhei 18 anos com tributos, 6 anos em RH, fui professora, atendente de creche e faxineira também. Que legal. Então eu tenho uma história de sucesso, sim, de superação, de muitos desafios. Estou aqui na família do consórcio para poder ajudar ainda mais as pessoas, com a base na minha experiência de vida, poder auxiliar as pessoas no seu empoderamento, na sua gestão como financeiro e tanto como estrutura familiar. Se eu puder ajudar, podem contar comigo. Marisa, como que a gente se conheceu? Como que você falou antes aqui nos bastidores que um dia você montou um time de vendas e me chamou, é isso? Então, Francelino, eu já sou uma vendedora, eu nasci dentro de um bar. Então, meu pai se aposentou como comerciante. Então, eu aprendi desde lá, então eu vou ter que falar um pouquinho desde a minha história, que começa lá comprando peixe, calculando quanto que... Eu tinha menos de 10 anos. Isso há mais de... Vai revelar a idade agora. Mais de 40 anos atrás. E como é que vai... Pai, mas como que eu vou comprar o peixe? Ele tinha que vir comprar a mercadoria, que nós tínhamos um bar, armazém, um mini mercado, e a gente vendia coisas picada. E ele comprava no mercado Vaz, aqui em Itapiranga, hoje o Cacareco, né? E a gente dividia aquilo. Cacareco? Era Cacareco na época. Hoje o Zeppelin. O Zeppelin hoje. O Zeppelin. Era o Vaz, tá? Então, hoje é o Zeppelin, isso mesmo. E ali a gente comprava as coisas da dona Vilma Vaz e vendia na barra. Desmontava tipo 5 quilos de farinha, vendia 1 quilo separado, porque as pessoas precisavam comprar picado, porque não tinham dinheiro, e você, né? calculava. E aí eu comecei a aprender, pesar, calcular. Se nós pagamos R$10 dividindo por 4 pacotes, quanto dá? Um pacote de bala tem que dividir para ver quanto vai custar cada uma de custo, para ver quanto de lucro vai dar. Então, eu tenho uma história desde lá. Então, um garrafão de vinho, sabe quantas garrafas tem dentro? Quantas garrafas tem? 7 garrafas. E essas 7 garrafas a gente tinha que calcular quantos copos, porque ainda a gente dividia em copos. Legal. E vendia picado. O que muitas empresas hoje não fazem. Há 40 anos atrás vocês faziam para saber quanto que era o custo para depois botar a margem de lucro. E tem gente que vende fracionado que não faz isso hoje. Então, eu venho desde lá, então, já com essa experiência dentro de casa do meu pai. Vendeu o que mais, Marisa? Eu vendi lingerie, as últimas vendas, né? E eu vendia também perfume, que eu fui escolhida em 2008 a melhor do Brasil, entre as 10 melhores do Brasil. Ganhei o prêmio, fui pro Colção do Santinho, inclusive. Legal. Pela empresa. E lá naquela época que a gente se conectou, né? E aí a gente se conectou assim, Francelino. Eu tava formando um time da Amway, produtos que vem dos Estados Unidos, produto de limpeza, cosmético e tudo mais, e linha de suplemento alimentar também. E eu tava procurando mais gente para minha equipe. Eu já estava com 35 e tinha focado já. Não sei como eu fiquei sabendo, aquele Francelino lá eu quero pro meu time. E marquei 1, 2 vezes, aí você me respondeu assim: Marisa, tô abrindo uma loja, realmente não tô conseguindo um tempo para nós poder conversar.
E olha como que é a vida. E daí eu deixei o Francelino, né? Aí voltando agora, era para nós estava escrito que um dia a gente ia trabalhar junto, fazer parte de uma equipe, não é mesmo? Então, um dia eu fui com o prefeito, como chefe de gabinete, que eu estava na prefeitura nessa última gestão. E eu fui com a família do Terraplanagem, patrocinando também, com a família do consórcio. Nós, inclusive, sentamos junto na mesma mesa, mas eu não fazia parte. Aí o Nilo Borchardt me cumprimentou e tudo mais, e disse: por que você não vem trabalhar conosco? Aí ele me apresentou para o Francelino e disse: ó, conhece a Marisa? Aí já marcamos uma reunião, possível reunião, mas isso já passou mais 1 mês, 2 meses. E aí eu vim para o escritório e disse: pois, eu quero saber mais sobre esse negócio. Cara do céu, me apaixonei. Legal. Foi paixão de paixão na mesmo. época que era Smart Consórcios ainda, né? Isso. Quando o Nilo não fazia parte da, Exatamente. fazia parte da equipe, o Lucas fazia parte da equipe. E depois você entrou, saiu a sociedade e ficou só eu e a Vanessa, né? Na verdade, eu não cheguei a nem conhecer eles assim dentro da empresa, porque eu efetivamente entrei dentro da empresa em agosto, né? Que aí eu decidi, então, infelizmente, tive que pedir a minha demissão, porque eu estava gostando também. Sempre fiz o que eu gostava. E estava assim, apaixonada pelo que eu estava fazendo, porque eu estava ajudando muitas pessoas. E saiu da prefeitura? E aí eu disse: eu vou para lá, porque a oportunidade está aí e eu não vou desperdiçá-la. Legal. E vou continuar ajudando as pessoas. Então aí eu pedi a demissão assim que completou meu 100%, né, de aposentadoria. E vim para a família do consórcio de corpo e alma e coração. Legal. Ederson, e a gente se conheceu, era motorista de ônibus do Caleb, né? Exatamente, já faz um bom tempo, né? Faz um tempinho, né? Na verdade, a gente já se conhecia antes. Né? A gente já se conhecia antes. A gente já tinha um contato, porque antigamente, quando você ainda trabalhava na rádio, fazia os programas, né? Foi onde que eu tive o primeiro contato contigo. A gente não conversando, mas de vista a gente sempre se encontrava, né? Que antigamente eu frequentava quase todos os sábados de manhã a rádio, ia lá, sentava juntamente com o Oni, né? A gente sentava lá, conversava, trocava uma ideia, tomava um mate. E com o passar do tempo, então, surgiu essa oportunidade de vir conhecer um pouco mais a família do consórcio. Então, até que a gente tomou a decisão de fazer parte da equipe, né? Legal. Era motorista de ônibus do Caleb, era instrutor de autoescola? Isso, eu trabalhava na autoescola Itapiranga, né? Então, a gente, durante quase 4 anos, né? Dando aula para boa parte da juventude, né? Da região, então conheço bastante pessoas também e várias pessoas me conhecem. Antes disso, eu já trabalhei como servente de pedreiro lá antigamente, quando vim morar para Itapiranga, né? Em final de 2011, começo de 2012, né? A gente veio morar para Itapiranga a título mais de estudo, né? Estudando naquela época era a FAI, né? Hoje atual CEF. A gente iniciou o curso de Engenharia Civil, que era uma área que eu gosto até bastante hoje, mas hoje a gente não atua de forma direta, mas sim de forma indireta. Então, naquela época, a gente iniciou um trabalho, e meu primeiro emprego em Itapiranga foi, inclusive, no antigo Berwanger, né? Que era aí bem próximo ao CEF, saía dali e ia direto para a faculdade, né? Então, já facilitava nessa questão. Depois, a gente começou a trabalhar já em alguns ramos já voltado dentro da engenharia civil, que era a parte de construção, servente de pedreiro, depois subindo para meia colher, que nem os pedreiros falam, né? Até se tornar, então, um pedreiro, trabalhar com eletricista, com a parte de eletricidade também, pintura, e assim a gente foi cada vez meio que insatisfeito, sempre querendo aprender um pouco mais. Saindo dali, fomos trabalhar como vendas já, né? No tempo que tinha a representação da loja de materiais de construção, que era a antiga Matril de São João do Oeste, né? Juntamente com o Duda, né? O Duda Camargo. Aí a gente começou a também desenvolver tanto a parte de vendas quanto a questão de orçamentos de obras, né? Entregando aí muitas obras prontas com a chave na porta para justamente facilitar o acesso das pessoas aos seus sonhos, né? Naquela época ainda a gente tinha a representação da Caixa Econômica, né? Então a gente caminhava todos os projetos. Naquela época, quando ainda era interessante você trabalhar com financiamento, quando você tinha taxa de juros muito baixa. Hoje já a gente sabe que essa realidade
não é viável, né, devido às altas taxas de juros. Mas naquela época era uma alternativa que as pessoas utilizavam bastante. Então, naquela época de aproximadamente 2 anos que a gente trabalhou com isso, a gente conseguiu realizar aí a construção de aproximadamente 60 casas, ou seja, 60 sonhos de pessoas aí que talvez vão estar nos assistindo hoje, né? Legal. Então, uma satisfação bastante grande, sempre gostei de trabalhar nessa área também, né? E depois a gente se encontrou, né? Trocamos Isso. uma ideia. Trocamos Hoje, uma. você é a pessoa mais antiga da nossa equipe. Eu acredito que sim. Acho que uma das pessoas mais antigas aí da nossa equipe. E com toda certeza deu certo. Teve muitas vezes que você conta, né? Que deu vontade de desistir. Exato, porque nem tudo na vida são flores, né? A gente sabe que nesse ramo que a gente trabalha hoje, a gente trabalha com algo que não é palpável inicialmente, né? A gente acaba vendendo sonho para a pessoa, né? A gente vende, né, nessa ideia, então a gente sabe que a gente sofre um pouco de dificuldade. Mas com o passar do tempo, a gente buscou cada vez mais procurar mais conhecimento para justamente conseguir entender um pouquinho melhor esse ramo do consórcio e assim poder potencializar os investimentos dos nossos próprios clientes. Legal. Vanessa, tem algo que tem uma conectividade muito grande com vocês duas. E eu vou As deixar mulheres. você seguir com essa pergunta específica para Marisa. Tá bom, vou fazer uma pergunta para Marisa sobre... Comentei aqueles dias, nós comentando de nós mulheres, né, com o nosso projeto, que é o Lucro Delas, né? E agora na feira, a gente participou das feiras, a gente acabou levando o projeto um pouquinho mais, né, para as mulheres conhecerem um pouco mais. E um dos comentários que me chamou bastante atenção, e você como sendo, também foi funcionária pública, né, uma carreira, né, e com certeza você também deve ter sofrido alguns preconceitos ali dentro durante a tua trajetória, Marisa. Como é que tu se sente em relação disso? Como é que você se empoderou nesses momentos em que você passou por essas situações? Então, Vanessa, o projeto veio ao encontro do meu objetivo aqui fora da prefeitura, fora dos negócios que eu já tinha trabalhado até então. Pois aí, a partir desse projeto, depois do nosso experimento, com aquelas primeiro encontro que a gente fez, quem ainda não sabe, fizemos um teste, digamos assim, com 30 mulheres, e a gente saiu, foi uma noite mágica, maravilhosa, uma conectividade incrível, com trocas de experiências e empoderamento, que a gente já saiu no lucro delas, apenas com um primeiro encontro, uma conexão. E então, Vanessa, a tua pergunta vem ao encontro do que vem me fazer sentido na equipe. O empoderamento da mulher hoje precisa não só ser independente financeira. O lucro delas não é só o financeiro, é importante. É muito importante, porque nós precisamos do dinheiro para satisfazer as nossas necessidades como consumidoras, tá? E o homem normalmente é o provedor dentro de casa. Mas eu não quero pedir dinheiro para o meu marido para mim comprar aquilo que ele vai achar que é dispensado, não é prioritário e que é fútil para a visão dele. Então, como a gente tem essa visão de autonomia, a gente quer levar isso também para elas, que elas não precisam, elas podem colaborar com ele, até apagando a luz, economizando um pouquinho no sabão, no desperdício, que às vezes tu começa a mudar. Se elas fecharem um pouco as torneiras, que ele está suprindo a necessidade dela dentro de casa, também vai sobrar mais dinheiro para ela estar fazendo o investimento para ela. E fazendo com isso, que a mulher também pode estar fazendo consórcio, ter uma reserva para ela, por que não ela conquistar com o dinheiro, com o trabalho dela, aquele sonho que está lá guardadinho dentro da cabeça dela, que ela acha que é impossível, que eu nunca vou ter condições de fazer isso. Pagando uma meia parcela, chegando até a contemplação e realizando esse sonho. Legal. E Marisa, qual que foi... Você é uma mulher muito empoderada, você marca presença, a gente sabe que você vai de encontro aos clientes, às pessoas, e você se posiciona. Porém, eu acredito que você possa ter tido algumas barreiras. E
quais foram as principais barreiras que você enfrentou como mulher, tendo um posicionamento mais firme, mais forte, mais presente na sociedade? Perfeita pergunta, Francelino. Obrigada por estar me fazendo essa pergunta, que eu gostaria que as pessoas entendessem. Que foram os desafios da minha vida que me fizeram forte e que eu posso estar hoje alcançando essa oportunidade de poder te ajudar. Mulher, você é tão poderosa que você pode fazer o mundo se transformar de forma mágica, porque quem tem esse poder dentro de você é Deus. E através desse teu sorriso, desse teu empoderamento, com essa força de vontade de vencer, com as histórias da sua vida, você pode multiplicar aí fora. Legal. Isso aí, uma mulher empoderada mesmo, viu? Isso aí, posicionamento. Ederson, na grande maioria das vezes, vamos aproveitar e vamos falar de mulher. Na grande maioria, já que nós estamos falando de mulher, vamos falar de mulher. Na grande maioria das vezes, quando a gente vai fazer uma visita para um cliente, a gente fala com um casal, e na grande maioria das vezes o poder de decisão é influenciado diretamente por mulheres, né? E os sonhos, geralmente as mulheres que abraçam, quando elas abraçam realmente dá certo e são feitos os planejamentos efetivos para a realização dos objetivos através do nosso produto, que é o consórcio. Como você vê, Ederson, o posicionamento do homem e da mulher nas tomadas de decisão quando se fala em sonho, já que você falou em realização de sonhos aí em grande quantidade antes do consórcio, agora no consórcio, como tua pessoa? Eu vejo que quando ambas as pessoas trabalham com o mesmo objetivo, tudo fica mais fácil de ser alcançado, né? Então, a tomada da decisão, normalmente, geralmente, nos clientes é a mulher que toma. O marido vai lá, começa a entender, marca uma segunda visita, uma segunda consultoria, para então incluir a esposa. Porque se a esposa não está incluída no negócio, não sai o negócio, não sai planejamento e sempre fica na mesma situação. Então, eu sempre tomo cuidado, na medida do possível, sempre marcar uma reunião onde as duas pessoas possam sempre estar juntas. Porque ali fica mais fácil a tomada de decisão e é onde a gente vai conseguir trabalhar de uma forma melhor para justamente fazer com que esse sonho realmente saia do papel e possa se tornar uma realidade. Mas a gente vê que a tomada de decisão realmente é mais da parte da mulher mesmo. A ligação de vocês dois é específica por vocês estarem aqui hoje. Foi sorteio, né? Foi sorteio. Entre a equipe, mas ambos... né? Marisa do lado da Barra do Guarita, trabalhou anos do outro lado do rio, né, Marisa? Exato. E o Ederson também morava no Basílio, né? Basílio. Pertence ao Pinheirinho do Vale, também trabalhou anos por lá. E os dois hoje em Itapiranga, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta específica para ti, Ederson, quanto a essa questão dessa travessia. Rio Uruguai, todo dia, para cima, para lá, para cá. E muitos clientes do outro lado também, hoje com foco mais aqui então em Santa Catarina. Eu gostaria de entender sobre a questão da evolução em si dos negócios, das oportunidades. Você sentiu dificuldade estando lá em pensar fora da caixa para depois vir para cá? Como que foi isso? Na verdade, as dificuldades sempre existiram, né? E como a gente tem esse desafio, né? Essa barreira limitando os dois estados, tanto de Santa Catarina como o Rio Grande do Sul, que é o Rio Uruguai, ele realmente trouxe bastante, entre aspas, dores de cabeça, né? Porque a gente precisava transpor o rio todos os dias, né? Tanto para atender clientes para cá, quanto voltar para lá, né? Então, alguns dias foram mais movimentados, chegando a ter que atravessar o rio 7, 8 vezes no mesmo dia, né? Então, gerou bastante transtorno. Claro, tudo foi dificuldade. Mas com o passar do tempo, que nem hoje, então já se torna mais fácil, que a gente já acabou vindo morar para Itapiranga, justamente para a gente conseguir ficar mais fácil, mas mesmo assim, atendendo o pessoal lá no Rio Grande do Sul igual, né? Tanto o lado da Barra do Guarita, quanto o pessoal de Pinheirinho, assim como alguns outros clientes de mais longe, como Alegrete, Porto Alegre. Claro que a tecnologia também já favorece muito esse contato, né? Então, a gente consegue atender públicos mesmo sendo de locais mais longe, né? Marisa, o rio, quantos anos atravessando?
Olha, Francelino, eu morei 38 anos na Barra do Guarita. 38 anos. 38. Eu morei lá. Quer saber quantos eu tô aqui? Quantos anos tem? Vai fazer 17 anos que eu tô em Itapiranga já. Então, para mim atravessar o rio é tão prático, é tão rotineiro, que eu estudava aqui já desde a 6ª série. E você vinha de lá pra cá? Então eu vinha de lá para cá, da mesma forma, quando eu fiz o 2º grau, quando eu optei por fazer depois mais uma faculdade, que eu sou formada também em gestão ambiental e professora, né, como formação. E eu sempre gostei de aprender muito mais, e eu sou muito curiosa, assim, ambiciosa, e gosto de estar sempre em evolução, em constante evolução. Atravessar o rio, para mim, não tem muita dificuldade, não é um empecilho, até porque a minha família, 90% moram lá. Aqui só está eu e o meu irmão, e os demais moram na Barra. Então, tanto para fazer visita, e meus amigos, e 90% dos meus clientes também ainda são de lá. Quando eu fiz o convite para conhecer esse negócio, as primeiras pessoas, as mais próximas, foram da minha família, né? Até porque eu precisava ter o apoio deles para me dar esse segundo passo, né? E o pessoal da Barra, eu tenho um carinho muito grande, porque... Inclusive, tivemos clientes contemplados. Então, da tua família, né? Na verdade, 2 contemplados já da Barra, que são os meus clientes, né? E da família, os 2. Porque a primeira pessoa que precisa te dar o suporte e faz mais que jus ao nome da nossa equipe, né? Família do consórcio. E eu comecei realmente na minha base, na minha família. Teu irmão contemplou com quantos meses? Com 4 meses. 4 meses ele contemplou a carta de veículo, era? Ele disse, vou fazer, olha só, vou fazer... Não que eu tava sarneando, não, gente. Mas... Tá, então, nós estávamos no almoço de domingo, ele disse, o que tu precisa, então? Comecei a falar, fazer a apresentação, né, para todos. O que tu precisa, os outros já tinham feito e faltava ele. Eu vou fazer, mas nunca tinha tempo, realmente muito trabalho. E naquele dia fui para almoçar e já fui com a caneta, né, que é própria para fazer. E ele disse, tá, então vamos fazer 2, né, tinha um objetivo e depois acabou... Não, vamos fazer uma de 180, assim, pra gente começar. 180 mil reais. 180 mil reais, né, gente? E de veículo que é menos prazo, né? E fez. Testou o negócio. Almoço de domingo, conversa aí em família, educação financeira. Aí fez o consórcio, contemplou, Marisa, e agora o que eu faço? Eu disse, bueno, vende a carta, vai lucrar. Quer o quê? Não quer comprar o carro? Não, meu carro tá pago, tá bom, eu acho que eu tô de boa de veículo. Fez para me testar, vocês estão vendo? E aí deu certo. E aí deu certo. Pagou 3 mil de parcela, vendeu por 23 mil um a carta, investimento de 3 mil, 4 parcelas, e ganhou um lucro de 20 mil reais, lucro no Pix, no mesmo dia. No mesmo dia, legal. Aí comprou, já fez outra carta, lógico. Carta de consórcio. Agora tá testado e aprovado que o negócio funciona. Exato. Certo. E a tua mãe também contemplou, né, Ederson? Exato. Quantos meses ela pagou? 2 meses, né? Meu, gente, quem ela- assiste acha ela- que isso é... Não é, gente, não é. É fato. Quando a gente começou a trabalhar, né? Então a gente sempre recebeu... Ela sempre me incentivou em tudo que eu faço, né? Então ela sempre foi apoiadora. Então a família, a gente sempre foi bastante presente nessa questão, né? Então ela foi a minha segunda cliente, né? Primeiro fui eu mesmo, né? Então eu fiz uma cota, adquiri uma cota para mim, para entender um pouquinho mais como funcionava e para mim justamente me programar para o futuro, né? Ter um investimento aí. E ela também, então, embarcou juntamente comigo e ela fez o consórcio e acabou contemplando uma das cotas dela em 2 meses, né? Ela também vendeu a carta. Ela acabou vendendo a carta. Quanto que ela pagou e quanto que ela lucrou ali? Ela tinha pagado aproximadamente 500 pila em parcela e acabou vendendo por 5 mil. Então, ela teve 4,5 mil de lucro em 2 meses, né? Uma carta de veículo, Uma era carta pequena, de veículo, né? de valor mais baixo, né? Valor menor, né? Esse é um dos investimentos que ela tem. Ela tem mais investimentos pensando em outros objetivos futuros, né? Então, só voltando um pouquinho a falar ali da questão da travessia do rio, uma das grandes dificuldades que era para mim a travessia do rio era simplesmente no retorno à noite. Como a gente atende bastante clientes à noite, né, fora do horário comercial, por justamente ter uma disponibilidade nesse momento,
muitas vezes atender clientes fora do município de Itapiranga, da região, tendo São Miguel, Guaraciaba, São José do Cedro, até mesmo Caibi, Palmitos, aqui municípios mais próximos, a gente tinha uma dificuldade em retornar, principalmente porque à noite, né, o pessoal ali dos barquinhos, né, eles têm que descansar também, né? Então, normalmente à noite não tinha barquinho e a única forma de atravessar o rio, né, seria ou através de barca ou de lancha, mas sempre tem os seus horários específicos de travessia durante a noite. Então, era uma dificuldade, que muitas vezes a gente chegava tarde ali, perdia o horário, né, então ficava esperando 1 hora, 2 horas até conseguir fazer essa travessia. Então, foi esse um dos motivos que a gente preferiu vir morar para Itapiranga justamente para facilitar nessa questão, né. E Ederson, tu comentasses antes que tu tem vários clientes em outras regiões, outras cidades mais longas. E nós percebemos, né, que você tem um trabalho diferenciado um pouco do restante da equipe, que é a consultoria online, né? Você faz muitos atendimentos online. Fala um pouquinho sobre isso, como é que você despertou para você começar a fazer esse atendimento online, procurar mais clientes em todo o Brasil. Fala um pouquinho sobre isso. A gente buscou, sempre, como eu falo sempre, né, a gente sempre busca evoluir, buscar novas tecnologias para facilitar o trabalho e automaticamente porque a gente só tem 24 horas por dia, né? Então, como eu posso atingir mais pessoas tendo somente 24 horas por dia? Então, a gente desenvolveu aí um trabalho de atendimento online, seja através de alguns vídeos explicativos, né? A gente consegue fazer uma abordagem, uma explicação mais simples, que em 10, 15 minutos no máximo o cliente já tem conhecimento básico sobre a questão de como funciona o consórcio, como funciona um grupo, né? Então, é justamente uns vídeos explicativos, né? Compartilhando um pouco do nosso conhecimento de uma forma bem simples para que o cliente consiga entender, né? Até mesmo aquelas pessoas leigas que não têm conhecimento nenhum na área. Então, basicamente, inicialmente não foi justamente para atender mais clientes. O objetivo era fazer com que as pessoas entendessem mais, para não acontecer o que me deixa muito, muito revoltado, né? Quem às vezes me acompanha na rede social, às vezes eu posto um vídeo meio brabo, né? De algumas pessoas de má fé que vêm para nossa região aí praticar alguns vendas de forma errada, alguns golpes. Então, isso deixa a gente bastante revoltado, porque o pessoal de fora vem, promete 1.000 e fundas, fazem 1.000 promessas e não acabam cumprindo nenhuma delas. Então, essa foi um dos motivos principais da gente fazer esse atendimento online, para justamente dar uma consultoria mais facilitada. Diferente onde o cliente estiver, se ele está lá, é um agricultor, ele está lá no galpão, lá, está lá lidando com as vacas de leite, ele consegue tirar 10 minutinhos e olhar esse material, né? Justamente se fosse agora tentar marcar um horário com ele para ir até lá, ou até mesmo para ele vir até o escritório, já seria uma dificuldade. Então, para justamente facilitar a chegada do conhecimento à casa do cliente, a gente desenvolveu esse trabalho, né? Legal. Marisa, vem aqui comigo, vamos conversar um pouco sobre uma outra situação que eu gostaria de trocar contigo. Fala, Francilino. Que é sobre... A gente já falou sobre a tua presença, né? Você marca presença, você vai, você faz acontecer, você gosta de estar no meio do público. Falamos sobre as suas dificuldades, as barreiras que você enfrentou quanto a isso. Mas eu gostaria de trazer para as pessoas que estão nos assistindo hoje essa energia. A gente já brincou sobre idade aqui, tem mais de 50 anos. Mas a gente é novo, né, Ederson? Comparado a Marisa, podemos ser filhos, né? Temos idades praticamente da filha dela. A minha filha tem 33 anos. Ela tem idade, ela é mais velha que nós, né? Exato. Entendo. Idade da Vanessa. Idade da Vanessa. E muitas das vezes a gente tenta procurar motivos para tirar uma energia, tirar uma força, pegar esse gás, sabe? Esse gás que você tem de correr atrás, não só de negócio, mas você pratica exercício todos os dias, 5 km por dia, é corrida, é caminhada, é motivação. Eu gostaria de saber de onde é que vem tanta energia, Marisa. É Deus. É Deus. Desde que eu me encontrei com Deus, que voltei para Deus e comecei a frequentar a igreja com mais frequência, acho que despertou muito mais. Eu não sei te dizer exatamente. Mas eu sempre fui meio assim, com energia. Boa. Sempre fui assim, sabe? Mas eu me encontrei assim, de uma forma
eu estou muito realizada. Eu estou cada dia mais conectada com o negócio e isso me fez uma satisfação pessoal também. E a gente ganha bastante dinheiro também fazendo isso. Isso também é bom. E ver as pessoas indo bem e concretizando os seus sonhos, isso não tem preço. E desta forma, poder ajudar. Então, eu acho que a minha energia... eu tô pilhada 24 horas. A gente fez feira 4 dias. Era 5 da manhã. Não, eu vou... Será que eu vou caminhar? Ainda dá tempo, mas acho que eu vou dispensar um pouquinho agora, mas vou voltar, vai dar tempo, não vai? Mas, Francelino, uma caminhada renova a pessoa. Faz o teste, começa a levantar às 5 da manhã. 5h30 começa na primeira semana, até às 6 caminhando na outra semana. Quando tu vê, tu tá fazendo 10 quilômetros, tu nem percebe. Mas põe um fone de ouvido e um relógio que te monitora, que tu vai se desafiar a cada dia. É essa minha. E eu tenho um incentivo muito grande, que é do meu genro, que me deu o relógio, me deu o fone, ele é a minha filha. E as minhas netas, que eu quero manter a minha saúde, porque eu só tenho uma filha, né? E eu gostaria também de não dar trabalho e manter minha saúde. Então, eu faço alimentação saudável também. Gosto, sim, de tomar um chopinho de vez em quando, mas procuro levar a minha alimentação diária saudável. Para mim, não dá trabalho para ninguém, não, lá na frente. Que legal. E é interessante falar que o espírito de vida, né? Esse espírito de vida motiva todos e automaticamente faz com que a vida da gente seja mais leve, né? Às vezes eu tento me procurar e tentar entender onde é que eu vou tirar energia para tocar tanta coisa todos os dias, e a Marisa me respondeu agora muito bem essa resposta. É isso aí, sim. Eu digo pro Francelino, se inspira na Marisa e vamos embora. Que coisa mais linda, mas é verdade, que porque às vezes tu maravilha. acorda meio desanimado, meio cansado, e diga assim, pense na Marisa, ela já deve estar caminhando agora, ou correndo. Ai, Mas que maravilha, gente. Que bom eu poder levar essa mensagem. Eu procuro. Lá na feira tinha um senhor com uma perna quebrada na nossa frente, com um stand, e ele chamou, ei, você, faz o favor, vem aqui. Eu quero saber, quem é você? Você é assim mesmo? Ou você é aqui na feira isso? Quem me conhece pode responder. Eu sou assim mesmo. Legal. Eu gosto de transmitir isso, a minha positividade. Os obstáculos, sabe quem faz? Nós mesmos. Nós mesmos. Nós vamos achar desculpa sempre. E a resposta está tudo em nós. Nós somos o nosso 100%. Faz 99%, que 1% tu dá conta. Isso aí. E falando um pouco sobre dinheiro, a Marisa comentou que o dinheiro faz muito bem, e realmente faz, porque o dinheiro nos traz várias conquistas, né? A gente sabe que sem dinheiro a gente não consegue muitas coisas. E a pergunta é para o Ederson, por ser um pouco mais jovem, mas a Marisa depois também pode ficar bem à vontade para dar o feedback dela. Mas eu quero perguntar para o Ederson, hoje, você na visão, como consultor, né? Você tendo... eu vendi tanto esse mês, eu vou receber tanto. Você sempre sabe, né, mais ou menos. Aí a pergunta que eu te faço, e eu lendo o livro Mulheres que Lucram, né, que é um livro muito bom, lá tinha uma pergunta, e eu quero te fazer essa pergunta porque eu me coloquei para pensar. Hoje, quem manda, Ederson, você ou o dinheiro na tua vida? Hoje, dinheiro, é claro que sempre vai ser importante, né? A gente corre atrás, faz o que a gente faz hoje porque a gente gosta, né? Então a gente sabe que para ter todo esse dinheiro, para ter esse ganho, foi algo que foi construído, não foi do dia para a noite, assim como a gente mencionou antes, né? Durante esses 3 anos, acho que vai fazer 3 anos, quase 3 4, anos, né? Quase 4. Isso. Quantas vezes durante esse caminho a gente pensou, não tá dando, tá difícil, não tá rolando, não tá virando, e a gente tinha vontade de desistir, daí a gente olhava, juntava uma mão com a outra e pensava, não, eu vou insistir mais um mês, ia mais um mês, então a gente agora está completando essa caminhada aí de 3 anos e pouco já. Mas dinheiro, que nem o Francelino comentou, para mim ele sempre foi consequência. Eu sempre gostei de me sustentar, comprar as minhas coisas, ser independente. Tanto que em 2020 foi o momento que gerou a grande virada de chave, né? Foi no momento que eu estava trabalhando, então, praticamente com 4 lugares,
né? Então, iniciando o quinto, que era a questão juntamente com a família do consórcio, que a gente trabalhava como motorista de ônibus, trabalhava na autoescola e tinha 2 negócios próprios, né, que temos até hoje, que é a estufa de morango e também a produção de mel, né? Então, a gente trabalhava bastante. Então, a virada de chave foi naquele momento que a gente viu que a gente queria dar um passo a mais, porém, a gente só tinha 24 horas do dia. Então, o que acontece? Muitas vezes eu fiquei noites dormindo 4 horas por noite por um longo período de dias. Então, isso foi algo que desgastou bastante fisicamente, mentalmente. Então, a gente procurou evoluir. Como a gente vai evoluir, dar um passo à frente? Buscando conhecimento. Eu lembro que em 2020, 2021, ali nessa virada de ano, em 2 meses, um pouco mais de 2 meses, consegui fazer a leitura de 13 livros, que foi também durante aquele período de pandemia, né, que a gente ficou um pouco mais parado, então deu tempo de dar uma olhada para os livros, então buscar esse conhecimento. Mas respondendo a pergunta, o Éder que manda, né? O dinheiro é sempre uma consequência. Isso aí. É muito importante ter essa visão, né, que a gente nunca pode gastar mais do que a gente recebe, né? Então, me indagou muito essa pergunta no livro, né? Quem manda no dinheiro? Se é você ou se é o dinheiro que manda em você, né? Se você pegar o dinheiro e simplesmente gastar, não ter um planejamento, não colocar esse dinheiro, por exemplo, vai fazer um consórcio, né, para ter um planejamento, quando vê, tu gasta o teu dinheiro, tu nem vê onde é que vai, né? Então, eu quero deixar uma dica para quem ainda não tem carta de consórcio. Eu, com a minha história de vida, só tenho uma casa, graças a Deus está tudo pago, né? Uma casa, um terreno, com piscina e tudo, como uma pessoa vive confortável, um carro bom, tudo. Mas eu não conhecia consórcio, gente. Eu poderia ter várias casas com tudo que eu ganhei na minha vida e não sabia como aplicar, né? Então eu gastava mesmo, sempre fui muito gastadeira. E sempre trabalhei, não tive um caixa só, não foi só de serviço público, né? Como vendedora, conciliando os 2, 3 trabalhos sempre. Então, a formação da minha filha, a gente foram 80 mil gastos de faculdade, e ela já saiu formada e pós-graduada. Fez ainda o intensivo de inglês. Ela saiu pronta de casa, né, quando ela se casou, com a faculdade paga, com vendas de lingerie. Então, eu ensinei ela também nesse ramo de vendas. Desde lá, como eu já mencionei anterior, desde a minha infância eu aprendi a fazer vendas. E isso eu passei para minha filha. E hoje eu vejo ela passando para as minhas netas, que hoje já são empreendedoras. Vocês acreditam que elas já têm um brechó? Elas compram e elas vendem. E elas já sabem fazer lucratividade. Que idade elas têm? Elas têm 7, a Nenê, né? A Luísa Vitória. E a Maria Eduarda vai fazer 11 anos agora, dia 26 de dezembro, né? E então, elas já estão com a gestão financeira, elas têm o dinheiro delas, elas administram. E elas vão para o mercado, elas vão para o shopping, pagam cinema, tudo com o dinheiro delas. Elas estão aprendendo a educação financeira já. E tem uma veia da avó lá no meio, eu acho assim que o DNA não falhou. E vai ser... Elas já estão me ajudando a vender consórcio também. Que bom. Elas me arrumaram uma cliente lá, a Edione, lá de Concórdia. Foi através da família, né, que consegui essa indicação. Fui lá e fechei o consórcio com a Edione, através das meninas. As meninas me ajudaram, inclusive foram juntos fechar o contrato. Que legal. Que legal, viu só? Realmente, família do consórcio, né? O nome disso tudo. Exatamente. Então, assim, eu quero deixar um recado para quem ainda não fez ou não tem esse propósito de fazer uma carta, que você pode deixar o dinheiro trabalhar para você, não você trabalhar para o dinheiro. Isso aí. Boa. E, Ederson, o nosso produto, o produto consórcio em si, você conhece, por exemplo, o financiamento da Caixa Econômica, você trabalhou com financiamento também, né? Você conhece a fundo o nosso produto, você conhece as possibilidades que o produto oferece. Hoje eu gostaria de te perguntar uma pergunta bem específica. O que realmente faz com que um cliente invista em consórcio e realmente aposte em algo tão certo que faz aí mais de 10 milhões de famílias hoje fazer parte desse sistema?
e quais são as maiores diferenças do nosso produto efetivamente do que comparado com produtos de outras administradoras, inclusive de bancos? A pergunta é boa e também um pouco extensa, né? Então vamos lá. Primeiramente, eu acredito que os números, né? Quando você senta, bota na ponta do lápis, faz o cálculo, você consegue visualizar a diferença entre você fazer uma aquisição ou a realização de um sonho através do consórcio. Com o consórcio, ele vai trabalhar o planejamento. Então, quando você senta, as pessoas de cara, eles, mas em quanto tempo vai contemplar? Vai depender de cada situação, de como o cliente for trabalhar a questão da contemplação do consórcio. A gente sabe que no nosso produto hoje a gente já trabalha com 4 formas diferentes de contemplação, né? Então, ela já tem um produto mais que vai facilitar um pouco mais a vida da pessoa, mas ela tem que entender mais a fundo também como vai utilizar ele. Por exemplo, a contemplação depende muitas vezes muito mais do cliente do que da própria administradora. Então, quando o cliente fala, eu quero contemplar daqui a 2 anos, a gente já sabe que tem como criar um cronograma para isso se tornar uma possibilidade disso acontecer. Quando a gente não cria essa possibilidade, que é a aquisição do consórcio, os 2 anos acabam passando. O cliente acaba não contratando e não realizando esse objetivo. Então, a gente, através do consórcio, a gente consegue promover isso, esse planejamento para que aconteça a contemplação e automaticamente o cliente consiga resolver ou realizar os seus sonhos, né? Já a grande diferença entre a questão do nosso produto e, vamos falar do financiamento, é que a gente consegue fazer essa aquisição de uma forma muito mais barata hoje financeiramente. Quando você vai lá, faz um financiamento, você tem o dinheiro à disposição logo, claro, se atender aos quesitos, quanto a questão de comprovação de renda, tiver o valor disponível para dar de entrada no financiamento, né? Tiver toda essa comprovação e atendendo aos quesitos legais também ali do próprio bem a ser adquirido, né? Hoje já a questão mesmo até da compra de um imóvel de madeira, um móvel misto, já não se consegue fazer através do financiamento, né? Então já é uma dificuldade a mais para quem está adquirindo o imóvel através do financiamento. Então, a conta final, devido ao prazo do financiamento ser bastante extenso e automaticamente a taxa de juros ser muito alta, ele vai pagar 3, até muitas vezes, dependendo do financiamento, 4 vezes do valor do imóvel que ele está adquirindo. Então, aí é um grande percalço que as pessoas têm, que vão estar gastando mais do que poderiam gastar, né? Já no consórcio, com o mesmo valor que ele pagaria no final desse financiamento, ele conseguiria conquistar 3 até 4 imóveis, e dentro do mesmo período de tempo. É só uma questão de entender como funciona o produto e organizar o financeiro para que isso aconteça. Rápido e objetivo. A diferença da HS Consórcio para consórcio de banco e outras administradoras de consórcio. O que você percebe como maior diferença? Maior diferença, eu acho que é o todo, né? Normalmente, quando tu vai trabalhar com consórcio tradicional de banco, você basicamente tem menos opções. Ou seja, o consórcio ele é mais moldado para favorecer a instituição financeira. Já quando você tem o consórcio da própria HS, ele já foi moldado para trazer facilidades para atender o próprio cliente. Como, por exemplo, a criação da meia parcela, criada pela HS há um tempo atrás. Ela vem justamente para facilitar o acesso ao crédito à população, né? Então, aquelas pessoas que pagam hoje, moram de aluguel hoje, elas já têm um comprometimento muito maior da renda, elas não conseguem fazer o quê? Pagar uma parcela cheia de um consórcio de uma instituição financeira, um banco. Então, já tem essa facilidade. Além de todo o processo ser administrado por nós mesmos, o processo pós-contemplação, a gente dá todo esse suporte, toda a assessoria para o cliente, então já favorece porque vai dar menos dor de cabeça para o cliente, porque a gente vai organizar essas informações para ficar mais fácil para ele. Perfeito. Marisa, por que você veio trabalhar com consórcio? Porque eu tive uma péssima experiência lá fora de consórcio. Vou te contar, Francilino, nunca te falei disso. A minha péssima experiência de consórcio foi que um dia surgiu alguém assim, que vem para a cidade vender consórcio, e era esponqueado. Nunca vi o meu dinheiro, nem sei onde é que foi parar. Paguei um bom tempo
e também só vendeu e nunca mais. Só recebia os boletos na cartinha do correio. Isso foi em 96. É muito antigo já, né? Mas assim, ai meu Deus, mas eu quero saber o que é esse negócio, como que eles trabalham diferente. Comecei a assistir os vídeos, acompanhar o teu trabalho, da Vanessa, dos demais colegas. Eu disse, espera aí, mas não é assim que eu fui tratada. Cara, lá atrás eu queria saber o que era consórcio. Fui lá, fiz uma carta, me ferrei, né? Não tinha essa experiência de consórcio, né? E vim para a família do consórcio para realizações e ajudar as pessoas. E na época você contemplou aquele consórcio? Até hoje não sei. Eu nem sabe onde é que foi parar. Onde é que foi parar. E você lembra com quem que você fechou? Não, também. Não lembra. Isso é um dos grandes problemas, né? As pessoas, a grande maioria das famílias acabam abraçando a causa, porque viram uma oportunidade, botam tudo no mesmo bolo, a palavra consórcio Dinheiro é tudo a mesma fácil, coisa, né? Tudo a mesma coisa a princípio, mas na verdade existe a diferença de quem lhe vende o consórcio e quem lhe associa assessoria. Lhe dê a assessoria depois, né? Vai lhe assessorar depois. Eu acho que essa grande diferença, Francelino, é que eu vi dentro da nossa empresa, da família do consórcio, dentro da HS Consórcios, que é muito diferente. E lá no banco, né, na instituição, eu quero fazer um consórcio porque é uma parcelinha pequena e vou ter um pouco de dinheiro. É muito diferente o nosso trabalho. Essa consultoria que a gente presta, desde o momento de a pré-venda, que é ir lá estudar a tua dor, o que é a tua necessidade, fazer um estudo, tirar um mapa, dizer assim, né? Tirar a situação, ver qual é a necessidade da família, as prioridades, fazer um levantamento de ganhos, ver até onde você pode comprometer o teu financeiro para você estar lá na frente conseguindo atingir o teu objetivo e conquistar o sonho, comprando, adquirindo tua casa tão sonhada, né, o teu carro, ou inúmeras coisas que hoje tem dentro do consórcio, né, de ter a energia solar ou uma usina. Se tu tem lá um sítio, uma chácara improdutiva, que é só pedra mesmo, vai lá, bota uma energia solar, faz render, aquela terra está parada mesmo. Então, tem inúmeras possibilidades dentro do consórcio. Então, trazer essa clareza para as pessoas, levar o conhecimento delas, desmistificar esse consórcio, porque consórcio é com sorte. Exatamente. Queria aproveitar a fala da Marisa, justamente nessa questão que a gente normalmente faz essa consultoria, né, que é justamente fazer o levantamento das dores dos clientes. Até vou citar um exemplo aqui, né, uma consultoria que me marcou bastante e eu gosto bastante dessa pessoa. Não vou dizer o nome, mas é um cliente aí da nossa região, né? Ele inicialmente, quando ele me chamou, ele tinha ideia de fazer a aquisição de uma plantadeira mais moderna para a própria propriedade, né? A gente foi lá, sentou uma, duas, acho que fui fazer umas 5 visitas a ele, até que a gente chegou a um acordo, a gente conseguiu entender toda a necessidade, e a gente verificou e justamente consegui mostrar para ele que ele não tinha necessidade de comprar essa mesma plantadeira, era justamente um vendedor da empresa lá das plantadeiras que estava criando uma oportunidade especial, mas aí ele entendeu que o que eu queria falar para ele, que nem toda oportunidade é uma oportunidade. Então, cabe entender, fazer esse discernimento. Então, ele concordou comigo que não era interessante isso realmente para ele. Fizemos as contas, mostramos que ele tinha a plantadeira dele, ele conseguiria fazer o mesmo trabalho que ele ia fazer com a plantadeira nova, só que teria 400 mil a menos de despesa na propriedade, não fazendo a aquisição dessa plantadeira. Está super feliz, fez o consórcio, conseguiu fazer o consórcio, mas fez o consórcio para uma finalidade um pouco diferente, que realmente é a maior dor deles hoje, que com o passar do tempo, a propriedade foi contraindo algumas despesas devido a altas e baixas oscilações do mercado, devido ao aumento, baixa do preço do leite e demais atividades que eles têm, que eles acabaram contraindo uma dívida mensal em parcelas de financiamento e outras parcelas, né, em torno de 18 mil mensais. Então, o objetivo do consórcio foi justamente fazer o quê?
A partir do momento que contemplar, ele fazer uma liquidação, então, dessa despesa, desse custo que ele teria a propriedade, e automaticamente diminuindo um custo de 18 mil, uma parcela de 3 mil, dando assim mais oxigênio, dando mais ar para a propriedade, conseguir se autossustentar novamente. Perfeito, legal, gente. Bacana falar sobre o produto, bacana falar sobre as histórias que o nosso produto oferece, que transforma a vida das pessoas, até porque vender todos vendem, né? Assessorar poucos assessoram, e concluir, a minoria consegue concluir com excelência. Essa entrega. E o cliente bater nas costas e dizer assim, a sua entrega realmente valeu a pena e a gente vai dar sequência. Então, acredito que a grande maioria das pessoas, elas precisam entender que vender todos vendem, assessorar poucos assessoram e entregar, a minoria entrega. Vanessa, pergunta específica voltada aí para a mulherada entender um pouco mais sobre o lucro delas. Não tem pessoa melhor do que falar um pouco do lucro delas do que a Marisa, né? Ela que, junto com a nossa equipe, né, das meninas lá, que nós tivemos a ideia de ter esse projeto, né? Sempre queria idealizar, sempre falava pro Francelino, né? Uma forma de chegar até as mulheres também, né? Como foi comentado, a maioria das vezes a mulher está junto do homem para tomar a decisão se vão fazer ou não vão fazer, né? A mulher geralmente está ali e ela é a prioridade, é a que vai dizer, né? Porque querendo ou não, a mulher diz, não, eu acho que não é um bom negócio. O Francelino é exemplo disso. Várias vezes ele veio com alguns negócios e eu falava, tem certeza? Vamos estudar um pouquinho mais, papapá. E assim nós criamos o projeto, né, do lucro delas. O nome surgiu no evento da HS, dos Centuriões, que a gente foi, eu sentada lá, escutando algumas mulheres corretoras também, falando um pouco sobre o empoderamento feminino, sobre a mulher investir, né, de muitas mulheres empresárias, agricultoras, todos os nichos que estão hoje abrindo os olhos de uma forma diferente para o investimento e para o dinheiro. E eu falei para o Francisco, por que não fazer algo para a nossa região, para as nossas mulheres? E o objetivo desse projeto, então, é o que eu quero que a Marisa fale um pouquinho, né? Qual que é a nossa intenção com o projeto Lucro Delas, que não é somente o financeiro, o dinheiro, e sim trazer as mulheres, e as mulheres se empoderar em todos os segmentos da vida, né, Marisa? Exatamente, Vanessa. O empoderamento da mulher não é só aquela mulher que vai lá da ordem, bota a ordem na casa, ou define, ou decide as coisas, que realmente é isso. Tem aquele dia que ela está fragilizada e ela precisa de um sorriso, assim como tu me falou antes. A tua energia vem da onde? Eu não estou todo dia energizada assim. Eu busco alguém que me dá esse suporte também. E dentro do lucro delas, nós estamos trabalhando esse objetivo final. É uma empoderar a outra com esse propósito de tirar, naquele dia que você não está bem, tirar você daquele lugar e vir para dentro do nosso grupo. Participar, como faz isso? Segue lá na página do Instagram, @lucrodelas. Segue lá, que lá dentro a gente tem todas as informações, todo o suporte, e vamos estar em breve agendando o próximo segundo lucro delas. Que lá naquele encontro você vai despertar a incrível mulher que está aí dentro de você. O empoderamento teu depende da tua força de vontade e do nosso também suporte através das nossas histórias de vidas, que nós temos muito para oferecer umas às outras. E o melhor de tudo que o lucro delas não reflete somente as mulheres, e sim aos homens, né? Tivemos vários feedbacks de maridos, namorados, de mulheres que participaram do primeiro, porque o primeiro foi uma experiência, foi um evento um pouco menor, pra gente ver como é que as mulheres iriam aceitar também. E o melhor de tudo foi ver o feedback dos homens e falar assim, nossa, o que vocês fizeram com as nossas mulheres? Chegou em casa empoderada, feliz, contando. Então, isso que a gente quer levar o lucro delas, não atingir só as mulheres, e sim os maridos, a família, a sua empresa, né, o seu negócio. E é isso aí. Eu acho que assim, Vanessa, ter uma harmonia dentro da própria sociedade em que ela está vinculada, já é lucro elas estar empoderada dentro desse meio que é
o lucro delas. Empoderar realmente, né? Uma empoderar a outra, né? Então, dentro do meio familiar e da sociedade, ela vai se relacionar melhor. Dentro do seu trabalho, ela vai se relacionar melhor. Então, o lucro delas tem um objetivo, assim, além de financeiro. Isso aí. Vanessa. Legal. Ederson, você falou que leu 13 livros. Qual foi o maior livro que te deu a maior em um ano, né? 13 livros em um ano? 13 livros em 2 meses. Em 2 meses? Pandemia. 2 meses, durante a pandemia. Qual foi o livro que mais te trouxe, assim, um reflexo bom que você diz assim, esse foi o livro que eu recomendo efetivamente? Olha, teve vários, na verdade, né? Mas um que marcou bastante, justamente pela situação que ele trata mais esse cenário da importância do planejamento financeiro, é o livro Pai Rico e Pai Pobre, né? Esse é um livro extraordinário. Se você ainda não leu, é interessante que você procure e leia esse livro. Ele vai te abrir um pouquinho a mentalidade quanto à questão de dinheiro, riquezas, prosperidade, né? Então, é um livro bem interessante. Pai Rico, Pai Pobre fala, do Robert Kiyosaki, fala sobre a autoquitação, né? Nos Estados Unidos, as pessoas elas realizam a autoquitação através de operações financeiras, onde compram-se imóveis e os imóveis acabam sendo locados e a locação paga as parcelas das operações financeiras e automaticamente quem paga esses imóveis são os inquilinos. E automaticamente você faz isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você vai tendo mais imóveis, fazendo a autoquitação deles através da própria operação. Exatamente. É um livro fantástico. Um filme, Marisa? Um filme? Que você realmente disse assim, nossa, me deixou uma história legal. Filme ou série? É um filme bem, assim, que traz uma história de vida. É do Dr. André, que fala que ele era um médico. Então, deixa eu lembrar o nome agora. Fugiu o nome. Corta. Fugiu o nome. Viu? Mas a história desse filme, depois eu lembro Depois lembro o nome. A história desse filme fala, assim, do Dr. André, que ele era médico e ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha caráter. Ele não tratava bem as pessoas. Mas a secretária dele era de caráter bom, ela era de Deus. E ela tratava muito bem as pessoas quando chegavam lá. Aí tinha uma senhora que chegava toda vez lá, no final do expediente, para fazer uma consulta. E ela dizia assim, a secretária, mas doutora, atende, ela está precisando, ela não tem dinheiro para pagar, né? Atende ela. O dia que ele foi para o desencarne, que ele desencarnou, que ele estava entre a vida e a morte, aquela pessoa precisou das orações. Ela esteve no consultório e ela fez as orações para quando ele evoluiu para a próxima planeta, né, próxima vida, né? Então ele teve a passagem, ele viu a luz quando ele recebeu a oração dela. Eu assisti esse filme. É o Nosso legal. Lar. É o Nosso Lar. Do Dr. André, que fala o Nosso Lar. Eu gostaria que as pessoas assistissem, assim, porque esse filme, ele pode assistir 5 vezes, eu acho que daí pra te pegar bem. E eu pego, às vezes, pra mim, esse trechinho que eu vou contar pra vocês. Eu falo demais, tá? Aí você tem um trecho da Bíblia que Jesus dá pra ele um copo de água, que ele está doente, né? Está na enfermaria daquele hospital, digamos assim, do espírita. E ele dá um copo de água, toma uma água. Quando você tiver com algum problema também, que tiver que parar para pensar antes de falar, enche a boca de água que as coisas clareiam mais. Legal. Ederson, um filme? Eu também não lembro o nome do filme. Tá? Vamos lá, qual que é a história? Mas é um filme que conta a história de um rapaz que ele foi para a guerra. Era um rapaz que era bastante religioso e ele se negou a utilizar arma durante a guerra. Ele, sem arma nenhuma, foi para o campo de batalha e transformou a guerra, onde que ele conseguiu ajudar o maior número possível de pessoas. Ele foi como um médico, então ele resgatava as pessoas feridas, levando as pessoas embora, dando auxílio para essas pessoas, né? Então é um filme que eu acho bastante interessante, não vou lembrar o nome, mas eu gostei muito desse filme. Vanessa,
Gostaria de estar encaminhando para a finaleira, já se passou 1 hora do nosso começo, do nosso bate-papo, passa rápido, mas eu gostaria de abrir a oportunidade. Ederson, você tem filho, né? Sim, uma filha. Uma filha, que idade? 3 anos, vai fazer 3 anos, né, em março. 3 anos. E Marisa, uma filha? 33 anos. 33 anos. Uma menina de 33 anos. Uma menina de 33 anos. Legal. E eu acredito, por exemplo, tua mãe é cliente, teu irmão é cliente. Toda a família, né? A minha filha também tem consórcio. Tem consórcio. Eu gostaria de pedir para vocês, começando com o Ederson, quando foi que você chegou em casa e disse que você ia ser consultor de negócios da HS Consórcios? O que foi a reação das pessoas próximas? O que você ouviu? Olha, da minha família, no caso da minha mãe, foi incentivo, né? Já o meu pai, ele já não, como ele não conhece, ele é bem aqueles antigos, né? Ele ficou bem assim, sem entender o que era, né? Então, um pouco de receio por parte dele, né? Então, ele achou que talvez poderia não dar certo. Mas as pessoas em volta, algumas pessoas incentivaram, algumas pessoas acharam que isso era algo que não iria dar certo. Eu confesso que até eu, no começo, por não conhecer muito como funcionava tudo, a gente também tinha um pouquinho de receio lá no começo. Então, quando a gente teve a primeira conversa, se lembra, foi ali na padaria, né? Verdade. Tomando um café, e tava um pouco, será que é assim mesmo? Será que não era? Eu comecei a buscar conhecimento fora, fui buscar, né? Tentar entender um pouquinho mais, até que a gente teve uma segunda conversa também, né? Depois mais uma terceira. Então, quando a gente efetivamente começou a querer fazer parte, então, da equipe. Mas foi aquela questão, tem sempre aquelas pessoas que vão ser contra, que vão dizer que não vai dar certo, tem aquelas pessoas que nos incentivam, tem pessoas que são molas, né, que nos impulsionam, e tem pessoas que são pedras, que são pesos. Então, hoje, basicamente, na minha vida, as pessoas que não me impulsionam não continuam do meu lado. Então, eu busco por essas pessoas justamente para a gente se ajudar, né, a chegar a objetivos cada vez maiores, né? Legal. Marisa? Olha, eu tive uma ótima experiência e acho que foi a mãe que ainda ficou meio assim, mas ela sabe que eu sou assim, meio assim, tinhosa, eu acho. Vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer, vou entrar no negócio. Mas eu poderia conciliar se eu quisesse, né? Mas eu gosto quando pegar uma coisa pra fazer, eu vestir aquela camisa e mergulhar com tudo, né? Eu disse, eu vou fazer a diferença nesse negócio. Peraí, tô gostando. Eu vou precisar de tempo mais, porque eu quero estudar. Eu vou me profissionalizar. E eu vi que não estava dando muito certo ficar na prefeitura. Já que eu estava no ápice de um funcionário público em chegar no cargo que eu cheguei. E depois de tantos anos, concursada, e chegar a pedir a carta. Confesso que eu tive que dormir umas 2 ou 3 noites para pensar melhor, mas eu decidi e toda a família me apoiou, inclusive meu namorado, que foi o meu primeiro consorciado, né? Eu só conversei e daí fiz a aula prática, inclusive, com ele assinou já e tá aí com 7 meses já pagando, logo vai ser contemplado, se Deus quiser, né? E daí minhas cunhadas todas fizeram, meu irmão, minha filha. Então, assim, eu tive apoio de todos, assim. Bacana. Legal. Ia complementar, falar da Marisa, porque a gente passou por um cenário bem parecido. Eu antes e ela começou depois, né? A gente estava comentando antes do início do nosso podcast que a gente estava trabalhando em 4 atividades, iniciando a 5ª. Foi um determinado momento que aquelas 4 ciclos tiveram que basicamente se encerrar, então a gente entrar com os 2 pés para dentro da família do consórcio. Então, muitas vezes a gente fica segurando alguma tomada de decisão, demorando um pouquinho para tomar atitude dessas, e justamente a gente não tem resultados, né? Então, a Marisa também é um exemplo disso. Largou, digamos assim, a prefeitura e veio para dentro, e com certeza ela está muito feliz. Então, essa nossa experiência, que possa incentivar pessoas que queiram empreender e buscar cada vez mais, né? Então, a ter essa tomada de atitude, ter essa coragem, bater no peito. Não, deixa para mim, eu vou correr atrás, eu vou fazer dar certo. Porque enquanto tem aquele ponto, o plano B tem uma válvula de falar, não deu isso, eu posso voltar para aquilo, né?
as pessoas acabam se restringindo e não conseguem chegar ao potencial que elas poderiam alcançar, né? Então, queria deixar essa palavrinha aí. Boa. Quem tem o plano B não faz o plano A dar certo, né? Exato. É o comodismo, né? Fica... Legal, gente. Vamos fazer duas passagens agora para a gente encerrar, onde fica aberto de vocês fazer qualquer pergunta para nós, para mim ou para a Vanessa, né? Bom que direcione uma pergunta para cada um. E depois disso a gente faz o jogo rápido de perguntas e respostas rápidas. Fechou? Então tá com vocês agora. Quer iniciar, fazer a primeira pergunta? Pode ser. Planejamento para 2024, família do consórcio. Francelino e Vanessa. Temos muitos planos pela frente. Quero entrar agora, 24, 100%. Qual é os planos? Quais são os Quais planos? são os planos? Legal. Bacana. Eu acho que um dos primeiros planos é continuar na evolução, né? No crescimento, evolução, conhecimento. Mas pode ter certeza que a gente vai sentar nos últimos, ou no primeiro dia do ano, né? E fazer o nosso tradicional, a gente faz nossos projetos, né? E pode ter certeza que a família do consórcio é o primeiro projeto. A gente sempre primeiro frisa a família do consórcio, os projetos, a alavancagem durante o ano, né? Esse ano a gente teve um ano, assim, de muita transformação. Vocês presenciaram, né? Muitas mudanças, transformação, melhorias. Temos muito a melhorar, a gente quer implantar coisas novas, né? Sempre também para valorizar vocês, valorizar o nosso cliente também, que é essencial. Mas eu sempre digo, o principal são vocês, que são os nossos consultores, que fazem parte dessa família, que com certeza, sem vocês, nada disso, nosso sucesso, nosso poder de poder ajudar as pessoas não seria possível, né? Então, eu acho que a família do consórcio é isso, realmente. Esse ano, o nome Família do Consórcio realmente começou a fazer sentido, porque a gente conseguiu juntar todos os nossos consultores, né? E realmente fazer uma grande família. E espero que vocês tenham o mesmo sentimento que a gente tem de acordar de manhã e poder trabalhar em prol desse nosso objetivo, que é realizar sonhos, tanto nossos, quanto de vocês e quanto das famílias dos nossos clientes. E assim, Marisa, eu não vou falar sobre planos da família do consórcio para 2024, porque tem tanta coisa boa acontecendo que, olha, eu vou te falar, Marisa, tem muita coisa legal que tá vindo aí. E a gente vem adiantando um pouco, através de algumas tomadas de ação e através de algumas atitudes nossas, que fazem com que a gente vai trazer um projeto de alavancagem ainda muito maior. Um dos projetos que a gente já vem falando, a gente vai colocar efetivamente a família do consórcio na TV, né, por um público pré-selecionado. Então a família do consórcio vai para a TV efetiva, né, a TV com um público seleto. Né? Então nós vamos estar ali posicionados. Isso é um dos desafios grandes para 2024, né? Bato em cima dessa tecla. E também sobre a questão da educação. Educação cada vez mais faz sentido nós estarmos cada vez mais com jovens, com pessoas que queiram buscar educação. Em 2024 nós teremos uma presença muito grande. De questões internas, posso adiantar que em 2024 nós teremos um projeto de profissionalização ainda maior e com toda certeza para 2025 nós seguirmos com o nosso plano de expansão, assim como a gente fez em 2023, expandindo para São Miguel do Oeste. Perfeito, Francelino e Vanessa. Estou muito feliz nesses 4 meses que estou trabalhando com vocês. Pude mostrar um pouco do que eu vim fazer junto à soma da equipe. E podem contar comigo. E sou muito feliz por ter vocês dois como apoiadores nesses projetos de vida para essas pessoas que estão aí fora esperando por uma chance que a gente pode levar na porta da casa deles. Legal. Uma pergunta, Ederson. Vou fazer diferente, vou fazer uma pergunta para umas 2 perguntas bem curtas e uma pergunta para outra, né? A gente estava falando aqui de conhecimento, desenvolvimento profissional, estudo. Vanessa, para você, qual que seria o melhor filme hoje que você já assistiu, que te marcou e trouxe impacto para ti? Meu Deus, que pudesse indicar para alguém olhar e que faça desenvolver cada vez mais as pessoas. Agora tu me pegou. Porque eu fiquei pensando, eu assisti muitos filmes bons, assim, mas eu sou muito na memória, assim, dos filmes. Assisti esse filme da Marisa, eu gosto bastante, assim.
Mas o Francilino sempre... Eu já mudei muito. Eu ia falar o Titanic agora, só pra dizer o nome de um filme, né? Mas, enfim, eu era uma pessoa que adorava filmes melosos, tá? Então, eu assisti muito filme, muita série, assim. E daí o Francilino pegava no meu pé. O que isso vai te agregar na vida? Né? O que vai te agregar? Cara, tu tá assistindo um negócio ali, né? É bom de vez em quando, Quando eu preciso esfriar minha cabeça, tipo, esquecer tudo, eu assisto uma coisa aleatória. Geralmente eu vou pro romântico, quando é Natal, mais Natal. Mas eu tô pegando uma pegada um pouco diferente dos filmes agora, que eu aprendi e comecei a ter gosto, e eu aconselho as pessoas a fazerem o mesmo. Assistirem um para ver se vão gostar ou não. Mas depois da pandemia veio muita informação, o pessoal começou a fazer mais trabalhos pela internet e tudo mais, né? Então hoje a gente assiste muito podcast, né? Que é algo que nós estamos fazendo aqui, né? E eu acho que agrega muito valor para quem está no mercado de trabalho, para quem quer uma evolução. E tu vai ter podcast de tudo que é. Tu vai ter lado emocional, tu vai ter lado financeiro, você vai ter... O que você procura, você vai encontrar ali. Então, hoje eu não vou te falar um filme, mas eu vou indicar os podcasts que a gente assiste. Um que a gente assiste bastante é... Da Monteu, como é que é ainda? Receita de Sucesso. Receita de Sucesso, que é um casal também que faz, é muito bom, você deve ter assistido. E é ali que eu tô priorizando agora. Pra falar bem a verdade, eu tô pagando a Netflix, não sei porquê, mas acho que pro Caleb. Exato. Pro Francilino, então, vou fazer uma pergunta quanto à questão. Eu sei que o Francilino, tanto eu, a gente lê sempre quando a gente tem tempo, né? Normalmente a gente deveria tirar um pouco mais de tempo para fazer leitura, né? Mas devido à correria do dia a dia, às vezes a gente acaba não conseguindo fazer isso, né? Então, queria que você me indicasse um livro que faria muito sentido hoje na vida de quem estaria hoje olhando ou assistindo o nosso podcast ou escutando o podcast. Bom, um livro para indicar para todos lerem é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Do Dale Carnegie, né? Sim, muito bom o livro. Esse livro eu indicaria para o público geral. Cara, esse livro tem que ler. Tem que ler mesmo. E, inclusive, se vocês querem ler, tá lá no nosso escritório, na nossa estante, só pegar e ler efetivamente. Se vocês querem, tenho ele lá na minha prateleira também. Dá uma olhadinha no livro. E sobre livro também, que eu gostaria de trazer, é sobre um livro do Tony Robbins, que hoje é um dos maiores treinadores de pessoas dos Estados Unidos. É uma pessoa incrível. Só para vocês terem uma noção, a hora do Tony Robbins para você fazer um acompanhamento com ele por hora, uma mentoria por horas, custa mais de R$1 milhão. É que lá é em dólar, né? Uhum. Então fica mais fácil, mas aqui é em reais, então custaria mais de R$1 milhão. O Tony Robbins tem um livro que diz os 7 passos para a liberdade financeira, que fala sobre dinheiro, né? É um livro dessa grossura. E eu tô na metade dele, tá? Tô na metade dele, não tá na metade, não. Né? Mas eu posso indicar ele com toda certeza, porque o que eu aprendi nesse livro, ele é um complemento muito além do Pai Rico, Pai Pobre, né? Do Robert Kiyosaki, mas é um livro que ele traz muito mais oportunidade de você vislumbrar a liberdade financeira e principalmente propósito. E já entrando no outro quesito de livros, um livro que eu indicaria, que todos vivem, inclusive nós, principalmente na área das vendas, mas que todos vivem desde o relacionamento. Quando você inicia um relacionamento, você quer aparecer para alguém, quando você quer vivenciar a rotina e querer se posicionar na sociedade. É sobre objeções, esse livro. Como contornar objeções. É um livro... O autor eu não tenho aqui na minha mente agora, mas eu mando uma foto efetivamente para todos vocês. É um livro fantástico. E também tem um livro muito bom que a Vanessa pode falar, que ela leu, que é do Thiago Conser, né? O Ederson tá lendo, né? Uhum. Tá lendo? Inclusive, emprestou. Tá na minha pastinha lá. Vendedor bonzinho? Vendedor bonzinho não vende? É algo assim. Vendedor bonzinho não fica rico. Não fica rico, não isso. Então é um dos livros que desmistifica a área de vendas, porque tem um emprego aí,
Ah, tem, pode ser até de vendedor. Hoje vendedor ganha mais do que prefeito, muito prefeito por aí, vendedor ganha mais, tem vendedor ganhando mais do que presidente da república, e tem vendedor hoje que efetivamente está muito melhor sucedido do que pessoas com graduação, pós-graduação, doutorado, e que hoje financeiramente está muito melhor e realizado, né? E esse livro, você começa a ler, você quer terminar ele logo, né? Você tem fome de ler mais, porque ele é tão... Cativante. Ele é cativante, ele te leva realmente naquele universo, né? E daí tu lê uma parte, um capítulo, e você quer ler o outro já, porque tu já tem a curiosidade de saber um pouquinho mais, né? Então ele é um livro que realmente, se tu começa, tu... Olha, em questão de quantos dias tu terminou o teu, Éder? Eu acho que o meu foi em 7 dias que eu terminei. Eu não li todo ele. Eu li, esse livro foi o livro que eu li mais rápido, assim, porque eu me empolguei. E agora, então, esse que eu tô lendo agora da Francine Mendes, que é o Mulheres que Lucram, que também é muito bom para as mulheres. Um livro excelente. E filme que eu indico é a história do McDonald's, Fome de Poder. Esse aí. Assista 5 vezes, no mínimo. Porque realmente é um dos melhores filmes. Esse eu assisti também, não lembrava. Fechou? Acho que faz uns 14 dias que eu assisti isso aí. Legal. Gente, agora rapidinho eu vou fazer a pergunta, Fala uma palavra, e vocês respondem com uma palavra, resposta rápida. Pergunta rápida, né? Bate e volta. Ederson, um sonho. Ele quer viajar pro Nordeste com a gente. Isso é uma consequência, na verdade, de um sonho. Vamos lá. São tantos, na verdade, né? Mas um sonho que vem na tua mente. Qual que é teu maior sonho? Tá, vamos lá. Esse negócio de pergunta rápida, resposta difícil. rápida, tá difícil, hein? Tá difícil. Vocês estão pensando demais, gente? Vamos lá, um sonho, cara. O cara ia falar Ferrari. Eu vou falar até que tu pensa. Então fala. Então, o meu sonho é continuar... É uma palavra, Marisa. Além de continuar ajudando as pessoas, o meu sonho é construir a minha casa como tá dentro da minha mente. Meu sonho também lá. é esse. Tem o projeto do próximo ano, né? Que seria a construção da minha casa, né? Então é um sonho pro ano que vem. Legal, bacana. Um medo. Medo, Marisa. Medo, eu ainda tenho medo de andar de avião. Aí, um medo. Perder a família, digamos assim. Marisa, maior desafio hoje seu? Dirigir longe. Desafio. Com chuva de noite. Maior desafio? Boa pergunta, né? Pra dar uma resposta curta. O desenho da casa já tá na tela, com 2 E caras. foi a mesma pergunta que o coordenador fez disso. Um desafio? Maior desafio? Melhorar profissionalmente, vamos dizer assim, um desafio. Mas não tem mais pergunta. A meta do ano que vem. O desafio é a meta do ano que vem. A meta do ano que Qual vem. Que é a meta do ano que vem? A meta estava aberta, dobrar a meta. Vai dobrar a meta. Conseguir, então, realizar então, o planejamento então, para as próximas famílias de chegar aos 30 milhões no próximo ano, né? 30 milhões, legal. Em sonhos. Hoje, Ederson, você está concluindo o ano, tendência de fechamento de 2023, nós estamos gravando ainda em 2023, está com o maior número do ano. Como que isso significa? O que isso significa para você? Eu me sinto muito, muito honrado e também como muito grato também, né? Agradeço todos os dias a Deus pelo trabalho que a gente vem fazendo, que a gente vem conseguindo ajudar as pessoas, e sou muito grato a Deus também por essa razão. Mas a gente vê que é um fruto, é o resultado de um trabalho que começou não foi esse ano que começou em janeiro. Foi um trabalho que começou há 2 anos atrás, 2 anos antes. Então, me sinto muito gratificado por conseguir alcançar esses números, né? Que bom, bacana.
Gente, agradeço vocês de coração. O negócio da pergunta rápida e resposta rápida, Vanessa. É complicado. Não tá fácil, é complicado. Vamos ter que mandar para Vamos ensaiar antes. Gente, gratidão mesmo pela oportunidade de vocês poderem escolher fazer parte da nossa família. É uma escolha de vocês. Você sabe que vocês estão todos os dias livres, né? Nós não temos cobranças nenhuma. Nós queremos que vocês cumpram o propósito nosso, assim como nós conversamos com cada um de vocês quando nós iniciamos a nossa parceria, que é realizar o sonho das pessoas de forma séria, honesta, com qualidade, que as pessoas entendam qual é o nosso propósito, né? E que isso sempre fique claro. Então, no mais, vocês estão livres e automaticamente eu fico muito feliz por vocês, estando livres, escolherem estar junto conosco. Isso para nós é muito satisfatório e esperamos nós podermos fazer de 2024 um ano de prosperidade, assim como a gente já falou, de muita evolução e que esse ciclo cada vez cresça mais, sempre fazendo com que a gente possa ser cada vez mais parceiros e futuramente crescer ainda mais. Vanessa. Isso aí, quanta história, né? Que legal conhecer um pouquinho mais vocês pelas histórias de vida, né? Que muitas vezes, como foi comentado na correria do dia a dia, a gente conversa sobre o trabalho, conversa sobre, né, realizações e tudo mais, e às vezes falta esse tempo de conversar e trocar essas experiências de vida e contar a sua vida e tudo mais. Então, gratidão por vocês terem vindo até aqui, terem se desafiado, né? A Marisa, o Ederson. O Ederson é um pouquinho mais... Já, né, faz bastante atendimento online, a Marisa está começando. Então, gratidão. Para mim ainda é um... Ederson tá com a maior venda do ano, mas quantos anos? 3, né? 3 anos. Tudo 3 no anos, momento. 3 anos de construção, né? Eu tô construindo uma caminhada junto à empresa e para fazer o treinamento e chegar a 2,5 milhões, eu acho que eu já consegui decolar, né? Ótimo. Então, o ano que vem que me aguarde. 2024, vem comigo. Vamos fazer consórcio. Essa pegada é boa, né? Principalmente quando a gente já tem algumas pessoas dentro do negócio que elas pode ser considerada inspiração. Para mim, quando eu comecei, tinha algumas pessoas, eu tinha bastante dificuldade, então uma delas era tanto Francelino, a Vanessa não trabalhava diretamente com consórcio, e como algumas outras pessoas que trabalham dentro da HS também há mais tempo. Então a gente seguia os passos dessas pessoas para entender o que elas estavam fazendo, o que estava dando certo, e adaptando a nossa realidade para a gente conseguir também cada vez desenvolver um trabalho melhor. Então a gente segue quem tem resultado. A gente tem uma relação muito próxima e quando tem dúvida tem uma assessoria são mais de 10 consultores dentro da família e quando um não sabe tomar uma decisão, o outro ajuda, dá um suporte. Então a gente tem um suporte muito grande com a experiência do Ederson e do Francelino e os demais que estão na equipe. A clareza é muito grande, as mentorias, o que a gente estuda só vem a acrescentar para clarear a ideia de como trabalhar correta e segura do que a gente está apresentando para você. Show, gente. Obrigado pela participação de vocês. Sucesso, prosperidade. Que 2024 seja um ano de muito sucesso. Fechou? Fechou. Abraço. Até mais, gente. Encerramos aqui e até o nosso próximo podcast Família de Sucesso.